Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nessa manhã de domingo. Obrigado, Marcos. Como o pastor disse, nós hoje estamos dando início ao estudo sobre a nossa confissão de fé de Westminster. Nós estudaremos os 33 capítulos, dando início no primeiro capítulo a partir da semana que vem. Semana que vem nós entraremos no primeiro capítulo. Hoje nós faremos um estudo introdutório. Nós falaremos sobre confissão de fé, o que é isso, o que é uma confissão de fé, qual a sua importância, como falaremos também sobre a confissão de fé de Westminster, sobre a importância de se ser confessional. O que é isso? Que palavra é essa? O que isso significa para a gente? E isso é extremamente importante porque vai definir muita coisa para a gente. E julgamos que é importante que a igreja, uma igreja confessional, volte com frequência à sua confissão de fé. Volte e conheça a sua confissão de fé. Isso é extremamente importante e isso define muita coisa. Vou dar um exemplo aqui logo para a gente começar. Quando a igreja presbiteriana recebe um pastor advindo de outra igreja, ela de pronto reconhece o seu chamado pastoral e ele se torna pastor na igreja presbiteriana automaticamente? Sim ou não, gente? Não. Por quê? O que estamos dizendo quando a gente diz que o irmão que é pastor em outra denominação não será pastor? Nós estamos dizendo que ele não tem um chamado? Não. Nós estamos dizendo que ele não é servo de Cristo? Nós estamos dizendo que nós somos melhores do que ele? Não. Quando um membro de outra igreja decide vir para a igreja presbiteriana, essa pergunta sempre vem até nós. Eu quero me tornar membro. E o pastor Isaías responde, a resposta clássica qual é, pastor? Frequente a igreja, não é? Venha, conheça. Nós estamos dizendo que o irmão que está vindo de outra igreja não é crente? Não. Nós estamos dizendo que nós somos melhores do que ele? Não. As pessoas servem a Jesus, o mesmo Cristo que o nosso. Contudo, quando se chega aqui e diz, eu quero ser membro da igreja presbiteriana, é preciso se compreender o que é ser um presbiteriano. É a mesma coisa para o pastor. O pastor que vem de outra igreja foi ordenado pastor naquela denominação. Aquela denominação, ele preencheu os requisitos para ser pastor dela. Agora, na igreja presbiteriana, para ele ser um pastor, ele vai precisar ser um pastor presbiteriano. Ele vai precisar conhecer o que essa igreja acredita e subscrever sua confissão de fé. Os membros, as pessoas candidatas a membro, precisam subscrever a confissão de fé da igreja? Sim ou não, pastor Isaías? Isso. Exato. Eles não precisam subscrever como um ordenado, ok? Um ordenado promete, jura subscrever ou concorda subscrever toda a confissão de fé de forma integral, porque ele é um estudante ou ele é um oficial da igreja. Significa que um membro presbiteriano não precisa subscrever ou não concordar e ele, não concordo com todos os pontos ou com alguns pontos e ele vai ser recebido? Ele será instruído segundo a confissão de fé. Todo o processo pelo qual se passa um novo membro se é instruído à luz da confissão de fé desta igreja. Ainda que não se exija de forma pública como de um oficial, os membros também concordam ou devem concordar porque diz respeito à sua identidade. Pois bem, comecemos então, meus irmãos. Podem até acompanhar no boletim, talvez facilite para você um pouco, muita coisa do que a gente vai falar está resumido ali. Confissão de fé, que coisa é essa? O que significa isso, uma confissão de fé? Confissão de fé é uma declaração pública de fé. É uma declaração pública sistematizada, organizada das crenças de uma igreja. Então, o que essa igreja acredita? Essa confissão de fé é uma síntese do que ela acredita. Uma confissão de fé
ela não é um comentário bíblico. Ok, gente? Ela não é um comentário bíblico versículo por versículo. Mas ela é uma síntese da base teológica daquela igreja. A igreja presbiteriana tem seus símbolos de fé. Quais são esses símbolos de fé? Dá uma olhadinha no boletim que está lá. Está logo aí. Quais são os símbolos de fé da igreja presbiteriana? Os documentos de Westminster. Confissão, catecismo breve e maior. Esses símbolos de fé, eles apontam para a nossa fé. Eles resumem a nossa fé, sintetizam a nossa fé. Meus irmãos, é extremamente importante compreender quais são os símbolos de fé da igreja presbiteriana. O pastor Isaías deu um exemplo aqui uma vez, falando sobre o breve catecismo, que eu achei interessante. Ele deu o exemplo de um sinal de trânsito, lembra, pastor? Não? Com quase 50 já vai ficando difícil lembrar de tudo, né, pastor? Mas ele disse que é como um sinal de trânsito. O verde simboliza uma coisa, o amarelo e o vermelho. O verde significa que só está verde? Não, ele traz consigo uma mensagem. Ele aponta para algo muito maior. Pode prosseguir. O amarelo já não está dizendo, porque a gente quando está dirigindo acha que o amarelo é pode que dá, né? E ele é cuidado, não vai dar. Há sempre algo muito maior por trás daquele símbolo. Ele indica, ele aponta para algo muito maior. Os nossos símbolos de fé são exatamente isso, apontam para a nossa teologia, nos trazem as mensagens que precisamos, delimita a nossa interpretação, diz até onde a gente pode ir, aonde a gente tem que parar, onde requer atenção. Deu para entender, gente? Os símbolos de fé? Bom, a confissão de fé, então, ela fornece um referencial doutrinário para a pregação, para a disciplina, para o sistema de governo e traz a identidade teológica de uma igreja. A declaração, a confissão de fé, então, é isso. Qual a diferença de confissão para credo? Os irmãos já ouviram falar de credo, não já? Credo apostólico, por exemplo? Qual a diferença de confissão de fé para credo apostólico? Ou para credo? O credo, ele traz uma síntese de doutrinas universais. São doutrinas que vão se encaixar em toda a igreja que se diz cristã. Ela precisa ter aquilo. Por exemplo, uma doutrina que é universal. Alguém pode me citar uma? Salvação pela graça. Outra, ressurreição de Jesus. Ressurreição dos mortos. Uma igreja que se diz cristã precisa ter isso. O credo é exatamente isso, é uma declaração universal que você vai encontrar, precisa estar na igreja presbiteriana, na igreja batista, na igreja congregacional, na igreja luterana, precisa estar nessas igrejas. Já a confissão de fé é uma declaração de fé pormenorizada, ok? Existe, portanto, igrejas que têm confissão de fé diferentes. A igreja presbiteriana adotou a confissão de fé de Westminster. Já a igreja batista adota a confissão de fé batista, de 1689, se não estou enganado. Eles subscrevem, ou não necessariamente, depois a gente chega nisso, eles adotam essa confissão de fé. Essa confissão de fé pode sofrer alterações. A confissão de fé de Westminster sofreu alteração na igreja congregacional. Eles adaptaram a confissão de fé de Westminster e a adotou como sua confissão de fé. Deu para entender a diferença, então, de confissão de fé para credo? O credo, ele é universal, traz doutrinas que precisam ter em todo lugar. A confissão de fé, não necessariamente, ela já traz diferenças. Para que se ter uma confissão de fé? Para quê? Qual a importância disso? Bom, de pronto é preciso dizer que uma confissão de fé jamais substitui as Escrituras, mas ela traz um resumo didático, coerente, uma síntese que ensina as Escrituras, que interpreta as Escrituras. Eu quero perguntar para vocês, como é que a gente conhece alguém que diz crer em Jesus, mas na verdade não crê? Já viu aquele negócio, tem gente que parece crente, mas não é? Como é que a gente sabe? Se a pessoa diz crer em Jesus, mas vive uma vida de devassidão, ele crê em Jesus? Não. Parece, mas não é. Jesus deu um exemplo sobre isso, lembra?
que muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso ou aquilo, expulsamos demônios, fizemos um monte de coisa. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Vocês parecem, têm aparência, mas está longe. Tem um outro texto que diz que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Parece, mas não é. Você conhece alguém que se diz presbiteriano, mas não é? Pode existir isso? Nós precisaríamos primeiro definir o que é ser um presbiteriano. Alguém se habilita? O que é ser um presbiteriano? O que significa ser isso? Vou deixar o pastor Vitor dar uma força. Pastor Vitor, na sua opinião, o que é ser presbiteriano? Ele respondeu. O que é ser presbiteriano? Subscrever os símbolos de fé. Concordar, sujeitar-se aos símbolos de fé da igreja presbiteriana. Então, alguém que diz: olha, eu sou presbiteriano, mas eu não acredito que a escritura é infalível. Não entra na minha cabeça. Ele parece, mas não é. Deu para entender, gente? Quando a gente fala, então, de confissão de fé, nós estamos falando, e principalmente da confissão de fé de Westminster, nós estamos falando da nossa identidade, daquilo que nós somos. A confissão de fé de Westminster, portanto, não é apenas uma síntese geral alheia a mim. Ela descreve aquilo que eu creio, aquilo que eu sou. Estão entendendo a importância de se estudar a confissão de fé de Westminster? É por isso que quando alguém, como eu disse, eu quero ser membro da igreja presbiteriana, vamos com calma. Você já crê em Jesus, nós cremos nisso, tanto é que não lhe negamos a ceia. Não é assim, gente? Quem chegou e passou por esse processo, ou quem está chegando, participa da ceia, vai participar hoje à noite com a gente, porque é servo de Jesus. Agora, o próximo passo é ser presbiteriano. Nós vamos então precisar estudar e identificar essa identidade presbiteriana. Então é preciso conhecer a nossa confissão de fé. Ela é a nossa identidade. Ela une a igreja. Ela une a igreja em diferentes tempos. Eu quero que você pense comigo. O que nós cremos hoje é o mesmo que os nossos bisavós presbiterianos creram. O que nós ensinamos hoje é o que pastores há 50, 30, 100 anos atrás ensinavam. O que garantiu essa unidade em tempos tão distintos? A confissão de fé. Os nossos símbolos de fé unem a igreja em diferentes épocas, em diferentes desafios. Ela traz a direção para essa igreja caminhar. Ela traz para nós o que os seus membros precisam crer. Não é uma igreja onde as pessoas podem crer de forma livre, interpretar de forma livre aquilo que bem entendem. Não. A confissão de fé nos traz a segurança do que cremos é o mesmo que irmãos presbiterianos creem em diferentes partes do país. Ok, irmãos? Tranquilo? Qual a importância disso, William? Porque a gente não pode ter pessoas que acreditam em coisas totalmente diferentes. Porque a igreja não pode ter unidade se ela tem uma diversidade de interpretação doutrinária. Não pode haver unidade onde cada um pensa de um jeito, onde cada um interpreta a Escritura à sua maneira. Nós não podemos ter alguém que diz assim: eu concordo com tudo que a igreja presbiteriana diz, mas para mim a gente tinha que ter isso ou aquilo na igreja, a gente deveria fazer isso ou aquilo diferente. Uma igreja onde as pessoas são livres para interpretar a Escritura como bem entendem, é uma igreja dividida. Vou dar um exemplo. Vamos para a prática. Vocês já notaram que não tem muita igreja presbiteriana dividida? Já notaram? Vou fazer um contraste. Tem igreja, não estou tentando evitar o nome de denominações, tá, gente? Mas tem igreja X, ministério, Jesus foi ali e já volta. Igreja X, ministério foi, talvez volta. E dali vai surgindo várias outras. Como isso acontece? Porque eu recebi uma revelação do Espírito Santo
que eu tenho um chamado e que agora eu preciso abrir uma outra igreja, baseado naquilo que eu creio. Daí vai surgindo ramificações. Aqui em Ouro Branco tem uma rua que tem igrejas com o mesmo nome, quase que de frente uma com as outras. Eu fico imaginando como é que faz confusão na cabeça do descrente. Ele passa igreja X, igreja X, igreja X, só que totalmente diferente, cada uma crendo em coisas diferentes. A igreja presbiteriana não tem tanto isso. Igreja presbiteriana, Jesus foi ali e já volta. Igreja presbiteriana, isso, aquilo. Curiosamente, no último fim de semana na nossa RO, eu soube de um caso. Um camarada ligou para um pastor e disse: pastor, eu queria cantar na sua igreja. Ô, irmão, a gente aqui não é assim e tal. Não, porque eu sou pastor na igreja presbiteriana. Ele perguntou: de qual presbitério? E ele respondeu: o que é presbitério? Ele falou: não, é porque eu abri uma igreja, passei na porta da sua igreja, achei muito bonito o nome presbiteriana. Então eu vi o nome presbiteriano e eu sou fã do Paulo Júnior. Então, em homenagem ao Paulo Júnior, porque eu gostei do nome, eu coloquei Igreja Presbiteriana Aliança do Calvário. Ele falou: irmão, não faz isso não. Está aí uma pegadinha. Quando um presbiteriano passar ali, for no culto, domingo, dia do Senhor, quando ele chegar lá, ele vai se assustar, porque presbiteriano só tem as letras lá fora, não tem nada. Então, essa diversificação, essa diversidade de interpretações faz com que igrejas se dividam. Cada um pensa de um jeito, cada um interpreta de um jeito. Alguém diz assim: não, porque esse texto aqui, traduzindo o texto, esse verbo, isso ou aquilo, significa isso. Aí alguém do nada diz assim: tá, recebeu iluminação, uma revelação do Espírito Santo. Esse texto não significa nada disso. Esse texto significa isso. E o Espírito Santo me fez lembrar de um texto tal. Não pode ter isso. Vou dar um exemplo para ficar ainda mais claro. Basicamente, nós três pregamos aqui. Eu, pastor Isaías e pastor Vitor. Existe uma discrepância na pregação, gente? Pastor Isaías ensina uma coisa. Aí vem o pastor Vitor e ensina outra. Aí vem o William e ensina uma coisa mais doida ainda. Existe isso? Vocês conseguem perceber? Não. E é curioso, porque nós pregamos em textos sequenciais. Se houvesse uma discrepância, não encaixaria. Não ia dar certo. Parece que o pastor Isaías está indo para o norte, o pastor Vitor para o sul e o William está indeciso, não sabe se vai para qual lado vai. Não pode ser assim. O que garante essa unidade na pregação, na instrução, é a nossa confissão de fé. Porque se a gente andar fora, é só alguém falar assim: vem cá, o que você ensinou nessa noite não é o que a igreja presbiteriana ensina. Mas é o que o Espírito Santo revelou. Então nós te revelamos que está na hora do irmão se despedir de nós e pregar em outro púlpito, porque no púlpito presbiteriano o irmão vai precisar ser um pregador presbiteriano. Então existem irmãos que seriam ótimos pastores na igreja dele. Aqui vai precisar subscrever. Uma igreja confessional é aquela igreja que subscreve e que leva a sério e utiliza a sua confissão de fé no dia a dia, meus irmãos. Essa é uma igreja confessional. Ela não tem os documentos, os símbolos de fé, apenas como um arquivo, como algo do passado. Não. A igreja precisa visitar a sua confissão de fé, analisar os ensinos à luz da sua confissão de fé. Mas uma pergunta que não quer calar: as confissões de fé são soberanas? Sim ou não? Não são soberanas sobre a Escritura. A Escritura é soberana. Agora, a confissão de fé é maior do que o indivíduo. Vou dar um exemplo aqui de pastores, por exemplo. O pastor presbiteriano, quando ordenado, ele subscreve a confissão de fé. E ela é maior do que ele. A sua interpretação não deve fugir da confissão de fé. Mas a confissão de fé não é soberana acima da Escritura
e não é infalível. A Escritura é infalível. É possível, então, revisar alguns pontos da confissão de fé? Sim. Como funciona esse processo para revisar uma confissão de fé? Vamos revisar a confissão de fé de Westminster. Como é que deve ser feita essa modificação? Algum de nós aqui teve uma iluminação diferente e descobriu que um ponto lá está errado. Então a gente aqui decidimos aqui entre nós, fizemos aqui essa reunião e decidimos não mais subscrever a confissão de fé nesse ponto. Pode ser feito desse jeito, pastor Isaías? Como é que é o processo? A igreja é dirigida por concílios, né? Concílio menor não determina sobre concílio maior. Concílio menor da igreja presbiteriana, conselho. Presbitério, sínodo, supremo concílio. Quem vai decidir sobre uma modificação na confissão de fé, uma adequação, é o conselho da igreja? Não, é o concílio maior. Isso precisa ser proposto. Mas pode ser proposto de qualquer maneira? Não. É preciso ser um documento extremamente embasado teologicamente para provar que aquele ponto da confissão de fé deve cair. Ok, gente? Então a confissão de fé é infalível? Não. Ela pode ser modificada? Sim. Mas tem que ser com base teológica para isso. Ok? Então ela não é absoluta, ela não é soberana, ela pode sofrer modificações. Qual a importância de se ter uma confissão de fé além da identidade que eu disse? Bom, ela protege a igreja de heresias, de desvios teológicos. Ela responde às heresias e estabelece limite. Ao mesmo tempo que elas são ferramentas extremamente pedagógicas para instrução, para orientação. Os irmãos perceberão ao longo do nosso estudo na confissão de Westminster que o quanto a gente vai aprender, quanto a gente vai crescer nesses pontos teológicos, sobre Cristo, sobre as Escrituras, sobre o governo da igreja. E ela também é a base para a disciplina da igreja. Como eu disse, se ela é a identidade, aquilo que foge da nossa identidade deve ser tratado. Então ela estabelece a disciplina e estabelece também os parâmetros para essa disciplina. Um exemplo que eu disse, ministros presbiterianos ordenados devem subscrever a confissão de fé. Um pastor que crê em coisas alheias a esta confissão, ele não é honesto com o juramento que fez, com a subscrição que disse ter, que disse fazer. E esse pastor, ao longo da caminhada, se mudar de ideia, pode sofrer alguma sanção? O que os irmãos acham? Sim, ele é um ministro presbiteriano. Ele precisa subscrever. Se no meio do caminho, e isso pode acontecer, tá, irmãos? Ele falar assim, olha, eu cria, mas agora eu não creio. Ele deve ser honesto e dizer, irmãos, olha, para mim deu até aqui. Aprendi com os irmãos, mas agora eu não penso mais dessa maneira. Então eu entendo, sendo honesto, que eu não posso mais ser um ministro presbiteriano. Talvez vai ser ministro numa outra denominação. Mas um ministro presbiteriano, ele não pode ser. E se persistir com aquela visão que destoa da Escritura, porque a confissão de fé não é absoluta e não está acima da Escritura. A confissão de fé é o conjunto, ela sistematiza as principais doutrinas. Ok, gente? Então, se entender que não crê mais daquele jeito, é preciso ser honesto e dizer, olha, eu não vou ficar. Não tenho condição de continuar crendo dessa forma. Tá bom, gente? O que tem descaracterizado algumas igrejas presbiterianas? Provavelmente você conhece alguma igreja presbiteriana, ou ainda conhecerá, lamentavelmente, que não parece ser uma igreja presbiteriana. Ela abandonou sua confessionalidade. E o que é confessionalidade? Ela deixou de levar a sério sua confissão de fé. Ela não atenta mais para isso. Ela passou a seguir, e a confissão de fé, ela estabelece limites, ela impede que modismos teológicos, eclesiológicos, entrem na igreja, litúrgicos. Ela impede que essas coisas entrem na igreja. Então, quando acontece uma igreja presbiteriana ser totalmente diferente do que é ser uma igreja presbiteriana, ela abandonou a sua confessionalidade. Membros podem abandonar tudo isso
quando eles deixam de observar a confissão de fé. Até aqui, irmãos, alguma dúvida? Está tranquilo? Sim. Aham. Obrigado. Westminster. Na Inglaterra, foi onde aconteceu aquela assembleia para debater isso. Nós vamos chegar lá. Nós vamos contar um pouquinho da história da confissão de fé. Aí a gente vai falar mais ou menos em que período, onde foi que aconteceu. Tá bom? Nós vamos chegar lá. É bíblico ter uma confissão de fé? Alguém diz assim: nós só temos a Bíblia, não temos confissão de fé. É bíblico ter uma confissão de fé? Bom, quando alguém diz assim, nós não temos confissão de fé, nós só temos a Bíblia, ele acabou de fazer uma confissão de fé. Sem saber, ele fez uma. Qual? De que só aceita a Bíblia. Nenhum outro documento para ele é válido. Então, igrejas fazem confissão de fé, mesmo sem ter uma confissão de fé escrita. Existe no ser humano o senso do divino. O senso do divino faz com que o homem responda de forma errada ou certa, quando alcançado por Cristo, a esse senso do divino. O próprio ateísmo é uma resposta, uma tentativa de resposta a esse senso do divino. Há o senso do divino em mim. Não, mas o divino não existe. É uma resposta a esse senso. Ok, gente? As pessoas, então, elas fazem declaração de fé, mesmo não tendo essa confissão de fé sido escrita. Então, a Bíblia não proíbe confissões de fé, muito pelo contrário. Vamos dar uma lida? Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 5. Alguém pode ler para a gente? Pode continuar. Ok. Vamos, Mateus 16. Alguém pode ler para a gente, por favor? Outro irmão, por gentileza, 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Alguém pode ler? Essa é uma confissão de fé pública. Essa é uma confissão de fé. Isso é verdade? Sim. É importante reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo? Sim. Essa é uma confissão de fé. 1 Coríntios 13, do 3 ao 4. Desculpa, gente, é o 15, perdão. É o 15, do 3 ao 4. Aí está uma confissão. A confissão, então, ela pode estar escrita ou não. Então, quando alguém diz assim, nós rejeitamos todas as confissões porque são documentos de homens, a declaração que você faz é uma confissão. Aqui está a dificuldade da igreja presbiteriana, porque muita gente diz, por que a igreja presbiteriana não declara tal igreja uma seita? Porque não tem um documento oficial onde essa igreja deixa explícita a sua fé, para que a gente possa avaliar. É sempre aleatório, cada um crê numa coisa. Então a gente vê um vídeo onde um fala uma coisa, aí dá uma repercussão negativa, o camarada volta atrás, não, mas isso é o que ele acredita, não é o que a igreja acredita. Mas o que a igreja acredita? Não se tem nada escrito. Então quando alguém diz assim, nós não temos confissão de fé, ele tem, pode não estar escrita. Qual a vantagem de se ter uma confissão de fé escrita?
como a Confissão de Fé de Westminster, ela delimita a interpretação bíblica, ela mantém a unidade, ela se torna conhecida de todos. Ela está aberta para que qualquer pessoa possa ser avaliada. Então, quando todos nós subimos aqui para pregar, para expor as Escrituras, os irmãos têm toda a liberdade de dizer: hoje eu quero avaliar se o que o pastor Isaías vai pregar hoje à noite é bíblico ou não. Ele pega a confissão de fé e diz: está certinho, é isso mesmo que tem que ser ensinado. Agora, quando não se tem, fica aberto, cada um vai avaliar do jeito que bem entende. Aí você tem uma igreja com inúmeras interpretações acerca de um mesmo tema. Ok, pessoal? Então a Bíblia traz sim orientações, traz confissões públicas, traz confissões de fé, aquilo que os cristãos devem repetir e que os cristãos repetiam e que foi posteriormente sintetizado nos credos. Ok? Alguém pode dizer assim: mas ter uma confissão de fé não é ir contra o sola escritura? O que os irmãos acham? Por que não? Ou por que sim? Oi? A Escritura é soberana. E o sola Escritura era uma resposta à autoridade papal. O Papa era infalível, o Papa era autoridade. O sola Escritura não anula todos os documentos importantes. O sola Escritura diz: somente a Bíblia é a autoridade suprema. Somente a Escritura determina. E no boletim eu fiz questão de colocar: a Bíblia determina norma, não recebe norma. A Bíblia não recebe influência das confissões escritas, mas ela é a base, como bem disse o pastor Isaías aqui, ela é a base para as confissões de fé. Aqueles que dizem que o sola Escritura não combina com confissões de fé, que logo, por ser somente a Bíblia, não deveria ter confissão de fé, também não deveriam ler livros. Não deveriam recorrer a comentários bíblicos, afinal de contas, sola Escritura. Então, sola Escritura não entra em contradição com a confissão de fé. Sola Escritura rege a confissão de fé. Veremos isso na próxima semana, no nosso primeiro estudo, onde falaremos da Escritura. Ok, pessoal? Amém, gente? Tranquilo até aí? Uma confissão de fé, então, não é um substituto das Escrituras, mas um reflexo fiel do ensino bíblico, estruturado de forma a preservar a doutrina cristã. Sem confissões de fé, igrejas correm o risco de cair no subjetivismo, de não prestar contas sobre aquilo que se ensina. Ninguém pode questionar o pregador, porque ele pode dizer: foi isso que Deus falou comigo, e pronto. E quem é que vai questionar alguma coisa? Né? Sim. Uhum. Está vendo? Garanto que eles não têm uma confissão de fé. E nem bom senso também. Aham, sim. Pois é. É por isso que a gente não promete nada, né? Exatamente. Exatamente. E a confissão de fé faz com que a gente preste contas, gente. A gente tem que prestar conta. A gente tem um documento oficial da igreja que diz aquilo que a gente crê. Então, se fugiu, pode chamar e dizer: olha, aqui, está meio errado isso aí que você anda ensinando.
porque não está na confissão de fé. Como ser um confessional impacta, nós falamos da igreja, a vida cotidiana dos membros. Existe algum impacto no cotidiano dos membros, ser confessional ou não? De que forma? Alguém sugere alguma coisa? Ser confessional, sou presbiteriano, já entendi, se é presbiteriano, ele é confessional, subscreve os documentos de fé de Westminster, ok? Quando alguém fala para mim, eu sou presbiteriano, na minha mente, eu já entendi o que ele é, eu já sei o que ele crê, eu já sei o que ele não crê, eu sei o que ele pensa acerca da Escritura. Quando eu vejo então um presbiteriano que não é confessional, eu olho e acho estranho, confuso. Sabe aquele negócio? Parece, mas não é? Porque quando ele diz que é presbiteriano, na minha mente já vai lá confissão de fé. Eu entendo que ele subscreve aquilo, ok? Que ele está debaixo da confissão de fé. Como, então, ser confessional pode influenciar a nossa vida? No dia a dia. Influencia? Sim. De que forma? A gente pode dizer que isso traz segurança, Elaine? Segurança. Gente, não sei se vocês já viram, acontece qualquer evento diferente, agora eu acho que pegaram no pé do genro do Trump. Estão falando que o genro dele agora é o anticristo. Aí o pessoal começa a se movimentar. Meu Deus do céu! Acontece um eclipse. Corre esse sinal aqui. Fica todo mundo doido. Aí não dorme, não come. A confissão, ser confessional, nos traz segurança. Eu sei o que eu creio. Eu não estou assim correndo para um lado. Já viu aquelas bolinhas? Que na minha época a gente pegava, comprava aquelas bolinhas, jogava na parede, não sei como é que chama. Bate aqui, bate ali, bate lá. Alguém que não é confessional, ele é isso. Ele está quicando. Ele bate na parede, ele bate no chão. Alguém joga ele para lá, alguém joga ele para cá. Ele vive uma insegurança, um terror. É por isso que não é estranho, numa época de pandemia, pessoas ficarem totalmente desesperadas com relação, não com relação à saúde, mas com relação à fé. Pessoas terem a fé abalada porque um ou outro ascendeu ao poder. A ser confessional nos traz segurança. Algum outro exemplo de como isso pode impactar no nosso dia a dia? Essa segurança? Por exemplo, com relação ao trabalho. A gente descansa na soberania do nosso Deus. Ele é o Senhor sobre nossas vidas. Tem isso na confissão de fé? Que Ele é o soberano? Tem. Isso vai influenciar nossa maneira de lidar com nossa família. Nossa maneira de instruir os nossos filhos. Por quê? Porque à luz da Bíblia, sistematizada essa doutrina, através da confissão de fé, nós entendemos que nós somos a família da aliança. E que o compromisso que fizemos deve ser cumprido de instruir os nossos filhos. Deu para entender como isso pode impactar diretamente o nosso dia a dia? Exatamente. 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 Quer ver uma coisa, gente? Quando alguém nosso fica doente e o médico diz, olha, tá difícil a situação de reverter. Eu já vi gente que começa a correr, a peregrinar por igrejas. Pega uma campanha de oração aqui, pega outra campanha ali, aí alguém diz, não, ele vai ser curado. Aí se agarra naquilo. Como nós, confessionais, lidamos com isso? Sabemos que o Senhor é o dono da vida, que Ele é o Senhor que determina todas as coisas. Louvaremos ao Senhor, porque fomos feitos para a sua glória. Louvaremos ao Senhor no nascimento e na morte, na alegria e no luto. Isso faz com que a gente lide com essas coisas, não sem sentir, mas nós somos acalentados por essas verdades bíblicas, sistematizadas nas nossas confissões. Então, ser confessional impacta diretamente a nossa vida. Ok, gente? Aí alguém diz assim, determina um presbiteriano, ele é frio. Não, ele não é frio. Você não está entendendo. Ele é tranquilo, seguro naquilo que o Senhor diz em sua palavra. Judite?
Na sua igreja ninguém expulsa demônio. Olha o parâmetro dela para medir uma igreja, gente. Como uma igreja é boa para ela, se expulsa demônio. Está vendo a falta que faz uma confissão de fé? Para classificar o que é uma igreja bíblica? Pois bem, devemos zelar pela nossa confessionalidade. Devemos lutar pela nossa identidade. Ainda que isso nos traga algum prejuízo. Prejuízo de todas as ordens. Mas como igreja, ainda que a gente tenha que perder pastores que eram ótimos pastores, mas que deixaram a confessionalidade, que deixaram de subscrever a confissão de fé, os documentos de Westminster, ainda que a gente tenha que abrir mão de pessoas que têm tudo para ser bons servos de Cristo, mas que seriam ótimos membros em outras denominações. E está tudo bem. E a gente não está preocupado com isso. Sim, Davi. Obrigado, Marcos. Ok, boa pergunta. Ser presbiteriano, como você disse, alguém que está aprendendo, não significa que você tenha que conhecer os símbolos de fé integralmente, totalmente. Ok? Você disse o seguinte: eu estou aprendendo. Você é um presbiteriano, você está aprendendo. Quem não pode se determinar, se dizer um presbiteriano, é aquele que diz assim: eu não concordo com os documentos de Westminster. Estar aprendendo e não concordar são coisas totalmente diferentes. Entendeu? Beleza? Irmãos, passemos então para a nossa confissão de fé de Westminster. A confissão de fé de Westminster foi elaborada na Inglaterra. A Assembleia foi convocada pelo Parlamento inglês em 1643 e foi até 1649. Esteve ativa essa Assembleia até 1649, totalizando 6 anos de deliberações. A convocação da Assembleia ocorreu na Inglaterra em meio a uma guerra civil, né? Era um período muito intenso de conflito entre o próprio parlamento. E o que é interessante é que, na época, o rei Carlos I, ele defendia o episcopado da igreja anglicana e o absolutismo monárquico. Eu explico o que é isso. O que o rei Carlos defendia? Ele defendia o sistema de governo episcopal da igreja anglicana, onde um homem determina sobre a igreja. É o mesmo sistema de governo da igreja católica. O Papa é aquele que rege a igreja. Ele recebe a instrução e ele é infalível. Igrejas protestantes ou igrejas evangélicas também possuem, algumas igrejas possuem esse sistema de governo. E o rei Carlos, na época, defendia esse sistema de governo anglicano. Defendia o episcopado. E ele defendia o absolutismo monárquico, que era o rei, ele é o absoluto, inclusive sobre a igreja. Não havia uma separação entre igreja e Estado. A Assembleia de Westminster vai fazer exatamente essa distinção, a necessidade de se separar igreja e Estado. O que para muitos era algo negativo, porque isso significava poderio, influência. O rei Carlos não queria perder a influência sobre a igreja. Por isso ele acreditava no absolutismo monárquico. Seria o rei como soberano da igreja. Ele estava acima, inclusive, da igreja. Outro ponto interessante é que nessa Assembleia de Westminster participaram 121 teólogos, 30 leigos, pessoas que não eram teólogas, e alguns convidados escoceses que participaram, mas não tinham direito a voto. E o que é interessante, esses convidados escoceses, vindos da igreja escocesa, vêm do presbiterianismo. E por isso eles influenciaram sobre as decisões dessa Assembleia. Por exemplo, no sistema de governo representativo, defendido pela confissão. Como, por exemplo, na separação entre Estado e igreja. Outra coisa que influenciou bastante na Assembleia, a posição escocesa, era a própria ideia de predestinação, de eleição. Isso influenciou aquela Assembleia. E essas decisões foram tomadas sob essa influência desses escoceses.
Como eu disse, são 120 teólogos, parlamentares participaram também, foram supervisionados, e a participação desses representantes escoceses foi fundamental na formulação desses documentos, embora, como eu disse, não tivessem direito a voto. A Igreja Presbiteriana participou ativamente desse processo por meio de seus representantes, que trouxeram a influência do calvinismo para a Confissão de Fé de Westminster. A Assembleia teve um total de 1.163 sessões, foram debates teológicos, eclesiásticos, longos, demorados, e o resultado foi a formulação dos principais documentos de Westminster: a confissão, o diretório de culto, o formato de governo e a disciplina, e o catecismo breve e maior. A confissão foi finalizada em 1643 e foi oficialmente adotada, e aqui a gente adota essa data, em 1647 na Escócia. Os escoceses adotaram a Confissão de Fé de Westminster primeiro que os ingleses. Os ingleses ainda enfrentaram muito conflito, porque, como eu disse, havia um conflito civil naquela época, na Inglaterra. E então envolvia diretamente poder. O rei perderia poder sobre a igreja. O sistema não seria mais episcopal, de um homem mandando, mas seria representativo. Então, demorou-se a promulgar ou a adotar a Confissão de Fé de Westminster na Inglaterra, mas na Escócia ela foi adotada em 1647. A Confissão de Westminster tornou-se, portanto, meus irmãos, um dos documentos confessionais mais influentes do protestantismo reformado. Essa é a Confissão de Fé reformada mais influente. Ela serviu de base, como eu disse aqui no início, para a confissão de fé da Igreja Congregacional e tantas outras, que recorreram à confissão de fé, que não a adotaram integralmente, alguns por causa do pedobatismo, outros por causa do sistema de governo, mas adotaram a confissão de fé por causa de sua robustez teológica. Não é um documento, irmãos, elaborado por pessoas que se reuniram aqui, 5 pessoas, para debater e acharam que seria legal a gente crer. Foram teólogos que se debruçaram sobre as Escrituras, traduzindo textos, debatendo, ouvindo, argumentando, apresentando razões, para que a gente chegasse àquilo que a gente tem hoje, a nossa confissão de fé de Westminster. E é muito interessante, porque a própria confissão de fé de Westminster, ela é fruto do nosso sistema de governo, aquilo que a gente acredita. Se você olhar, por exemplo, para o que acontece numa reunião de presbitério, é algo parecido. Só que não com aquele propósito de debater teologicamente alguns pontos e construir um documento. Mas foi se ouvindo, argumentando, contra-argumentando, e chegou-se então a essa confissão de fé coerente que nós temos. Foi abordada a autoridade das Escrituras, a soberania de Deus, acerca da predestinação, a justificação pela fé, a necessidade da disciplina eclesiástica. Houve também um intenso debate sobre a separação entre igreja e Estado, sobre o governo da igreja, sobre a doutrina da predestinação e do livre-arbítrio, se opondo à ideia arminiana de liberdade do homem para escolher sobre a própria salvação. A participação, igrejas, como eu disse, reformadas, participaram e exerceram forte influência. A Confissão de Westminster consolidou os princípios reformados e se tornou um marco teológico para o presbiterianismo e para igrejas reformadas ao redor do mundo. Seu impacto perdura até hoje, sendo utilizada como referência doutrinária para instruir e disciplinar, promovendo a unidade confessional entre os reformados. Deu para entender aqui, irmãos? Um resumo da história. O meu objetivo maior era apresentar muito mais sobre confessionalidade. Não adianta a gente contar a história da igreja, da confissão de fé, se você não entender sobre a necessidade de subscrever, de adotar como algo que vai nortear a sua interpretação bíblica. Amém, irmãos? 10h30, alguma pergunta para a gente finalizar? Na Bíblia, algumas Bíblias trazem lá no final delas. Bíblia de Genebra, por exemplo, tem. Eu não sei se outra tem. Tem, gente? Esse aplicativo da Bíblia Presbiteriana
O aplicativo da IPB tem. Aplicativo da IPB tem. Na internet tem. É só procurar lá. Confissão de Fé, que você vai ver que é a primeira a aparecer lá. Isso. Isso. Essa é de Genebra, Rosa. Sim, pastor? Isso. E já adiantando, eu comecei, pastor Vitor, a gravação. Eu estou gravando a Confissão de Fé de Westminster para que a gente possa ir liberando os capítulos de acordo com a semana que a gente for estudar. Então a ideia é que a gente tenha esse arquivo tanto em documento quanto em áudio para que se possa ouvir. Tá bom? Irmãos, é uma riqueza. O da IPB. Da IPB. É uma riqueza que nós temos, irmãos. Não, já gravei. Falta editar. O primeiro, né? Tudo não, mas o primeiro já está pronto. Eu já gravei. Eu vou ver se eu convenço minha querida esposa a gravar comigo alguns. Bem difícil, mas a gente tenta. Bom, sim. Uhum. Exatamente. Uhum. Exatamente. Uhum. Se fizer isso, vai ajudar demais, porque a gente não precisa tratar de cada detalhe, não dá nem tempo. Então, se os irmãos lerem, anotarem a dúvida, trouxerem para a EBD, vai ficar muito mais fácil para a gente avançar nesse estudo. E, de fato, irmãos, a Igreja Presbiteriana tem o compromisso de levar a sério sua confessionalidade, de reafirmar os nossos símbolos de fé, de ensiná-los. Mas eu acredito que, e no livro Imperativo Confessional, o autor deixa isso muito claro, que não é apenas uma ideia intelectual, é um compromisso do coração, é um envolvimento pessoal com isso. A confissão de fé, essas doutrinas estão arraigadas no meu coração, tem a ver com o que eu sou, tem a ver com aquilo que eu acredito. Porque vai ficar muito claro no que você acredita quando você começar a entender a confissão e for conviver com as outras pessoas. Eles vão saber exatamente o que é ser um presbiteriano. Eles vão saber como é que um presbiteriano lida com a soberania de Deus, com a responsabilidade humana, acerca das coisas futuras, acerca da Escritura. E eles vão ver que a gente tem uma convicção, não um sentimento apenas, mas uma convicção que rege nossa vida. Amém? Isso. Uhum. Uhum. Uhum.
Isso. Pronto. Uhum. 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 Isso. Pronto. E, gente, vamos agradecer ao Senhor, vamos estudar a confissão de fé, nos preparar para o próximo domingo, quando aprenderemos sobre as Escrituras, primeiro capítulo, tá bom? Vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor conduz a sua igreja, conduz o seu povo. Obrigado porque o Senhor instruiu os teus servos. Os teus servos se debruçaram sobre a Escritura e elaboraram um documento tão rico como a Confissão de Fé de Westminster. Eu peço que o Senhor nos ajude a sermos confessionais, Senhor. O mundo tenta nos iludir de que a gente pode seguir o nosso próprio coração, que podemos ser senhores sobre nós mesmos e que não precisamos de regras. Mas isso não é verdade. A sua igreja tem perseverado, tem mantido a unidade, tem mantido a fidelidade doutrinária graças a esses documentos que não são superiores à sua palavra, mas estão a serviço dela. A Escritura é maior. Obrigado, Senhor. E concede-nos, como Igreja Presbiteriana de Ouro Branco, o privilégio de sermos confessionais, Senhor, de observarmos os nossos documentos e levarmos aquilo a sério, como um comprometimento pessoal de cada um. Senhor, obrigado por essa série que estamos iniciando. Nos conduza, nos instrua, Senhor, por meio dos temas que iremos estudar através da confissão de fé. Abençoe o seu povo e que à noite possamos estar reunidos aqui quando participaremos da mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Bom domingo.